A mobilidade é um tema amplo que ultrapassa a discussão sobre o trânsito e envolve questões relativas à história da ocupação dos territórios, ao crescimento econômico e social do país e às suas escolhas e políticas públicas. Ela tem impacto direto sobre a saúde e a qualidade de vida das pessoas e sugere novas formas de pensar e agir para garantir um modelo sustentável. O programa Mesa Redonda está no ar. São Luís tem um sistema de transportes urbanos completamente dependente dos ônibus. A cidade e a área metropolitana dentro da ilha contam ainda com táxis, vans e os chamados carrinhos, lotações que circulam em determinados trechos da cidade. Meios modernos como metrô, VLT ou corredores de transporte são inexistentes e as poucas ciclovias não têm ligação entre si. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui José Arthur Cabral Marques, engenheiro, professor, presidente da Agência de Transporte e Mobilidade Urbana, MOB, Antônio Ferreira Rocha, diretor da Escola de Cegos por 8 anos, atualmente diretor de esportes da escola, e Raimundo Borges, jornalista e analista político do jornal Imparcial. Arthur, vamos começar aqui, você fazendo aí discorrer sobre os programas e projetos lá da Agência de Mobilidade. Bem, inicialmente, minhas saudações aos telespectadores da TV Assembleia, aos componentes da mesa, o jornalista Borges, o seu Rocha e a você, Luiz Pedro. É bom estar aqui de novo para falar sobre os assuntos de interesse da população. Com relação à mobilidade, eu acho que é tudo aí que você colocou na sua apresentação e nós temos problemas não rápidos de resolver aqui na região metropolitana e na ilha, mas alguma coisa já foi iniciada e foi trabalhada aqui para que a gente comece a resolver esse problema e eu acredito que os próximos anos serão de implantação de soluções. Certo. E a respeito aí desses programas e projetos, o que é que você podia assim, dar uma geral aí sobre eles? Bem, eu diria que assim, talvez o trabalho mais consistente que nós fizemos nesses 2 anos foi dar um marco regulatório adequado para o sistema de transporte passageiro no estado do Maranhão. Nós tínhamos leis ou incipientes ou inexistentes e regulamento nenhum a respeito disso. Então não havia clareza com relação à responsabilidade, direitos e deveres de usuários e operadores do sistema. Nós concluímos agora com a aprovação da PL 147, já sancionada pelo governador, a lei que regulamenta todo o transporte rodoviário, o aquaviário já tinha sido feito ano passado, e agora nós temos uma base maior para iniciar processos licitatórios, processo de fiscalização, e tudo isso era muito prejudicado por uma base legal ainda bastante fraca. Com relação a projetos, nós temos já quase 1 ano da existência de um projeto de inclusivo, que é o Travessia, que já em fevereiro desse próximo ano já vai fazer 1 ano em São Luís, com grande sucesso, já fazendo quase 1000 atendimentos mês. E já iniciamos agora, no final deste ano, já a operar em Imperatriz. Então nós temos feito vários projetos, iniciando em São Luís, depois a gente interioriza. Um outro que já tem mais de 1 ano e meio, é o Expresso Metropolitano, que foi um grande sucesso, tem uma aceitação enorme. Nós já temos 5 linhas operando em São Luís e 2 em Imperatriz. E o Travessia ele continua em expansão, nós estamos estudando em outras regiões do estado. Com relação aos processos licitatórios, já iniciamos o processo licitatório da rodoviária de São Luís, que é um problema que se arrasta há muitos anos, a gente espera o mais breve possível resolver isso e ter um local de atendimento razoável. Do serviço de transporte aquaviário entre Ponta da Espera e Cujupe, nós esperamos concluir ainda no início desse ano esse processo. Estamos estudando outros pontos de ligação, como por exemplo a Ilha de São Luís com Icatu, e modernizar o serviço de transporte entre a Praia Grande e Alcântara. Com relação ao rodoviário,
Nós estamos avançando muito, nós já estamos implantando selos no transporte alternativo. O transporte alternativo, pela lei recentemente aprovada pela Assembleia, ele passa a ter o caráter complementar e não deixa de ser um competidor do transporte convencional, dando uma segurança maior para todos os operadores e com isso dando uma oportunidade de a gente fazer um combate ao clandestino, que é um risco para a sociedade, sim, porque a gente não tem controle sobre ele. E, bem, todas essas questões, elas, antes de tudo, ela busca, Luiz Pedro, você trazer qualidade de vida para as pessoas. Porque eu digo sempre que transporte público, ele é diferente de saúde e educação. A saúde é, eventualmente, o serviço público que você tem a necessidade de acessar. A educação, parte da população usa a educação pública e parte não usa. O transporte público, São Luís é uma das cidades, assim como a ilha de São Luís, que tem o maior percentual de usuários em relação à população. São 500 mil usuários de transporte público aqui na ilha de São Luís. Quando nós assumimos da criação da agência de mobilidade, a frota do sistema que a gente chama semi-urbano, que liga os municípios dentro da ilha com São Luís, ela era em torno de 250 veículos. Nós temos hoje quase 400 veículos rodando e vários com ar-condicionado. Da mesma forma, a ligação de transporte passageiro da região do Munim, que é a mais próxima aqui de São Luís, que aí já incluindo Rosário e Bacabeira, nós tínhamos 2 viagens diárias. Hoje nós temos 18 viagens diárias. O senhor fala em interligação da ilha, aqui a cidade de São Luís, com o outro lado, que é o município de Icatu. Como se daria isso? Através de barcaça, ferry-boat? Através de ferry-boat similar ao que hoje se usa entre o Cujupe e Ponta da Espera, porque, ao contrário do que pensa a média geral, o calado da Baía de São José é igual ao calado da Baía de São Marcos, né? Então nós não teríamos problema de passagem, de maré. Até porque essa embarcação que é usada aqui em Cujupe, Ponta da Espera, é uma embarcação de casco chato, que com 1,5 metro de calado você consegue atracar. O que nós estamos viabilizando nesse momento é uma embarcação adequada para fazer isso, porque nós queremos o quê? É encurtar o tempo de viagem de São Luís para a região do Munim, para a região dos Lençóis ou para o Delta, e em torno de 1 hora mais ou menos a gente consegue encurtar, porque evita essa passagem pela BR-135, faz o corte direto. Nós acreditamos que até meado do próximo semestre esse serviço já esteja acontecendo. Aí teria que fazer 2 cais de cada lado. Nós temos que fazer somente 2 rampas e fazer uma melhoria nos acessos que já existem, os acessos rodoviários. Fazer uma melhoria, fazer um recapeamento, e isso já está bem adiantado. A parte de engenharia já está toda desenvolvida e nós esperamos no meado desse próximo semestre já estar fazendo isso, já, Bosch. Vocês têm média de fluxo de passageiro nesse trecho? Nós chegamos a fazer uma contagem nesse ano entre Rosário e Icatu, são 2.000 veículos dia. 2.000 veículos. Então é um fluxo bastante razoável, que a gente tiraria esse fluxo da BR-135, facilitando também, liberando mais a passagem de veículos na BR-135 e fazendo essa ligação direta. Você ganha 1 hora, mais ou menos. Quer dizer, nós estamos hoje já concluindo pela Secretaria de Infraestrutura a ponte de Paulino Neves, que é a ponte de concreto. Essa ponte de Paulino Neves ela vai permitir que se faça passagem de veículos por Paulino Neves até Barreirinhas, e aí o governo está providenciando já a pavimentação de Paulino Neves Barreirinhas. Então, essa passagem aqui por cima, São Luís vai estar completamente integrada com a Rota das Emoções. E nós já estamos negociando com as empresas para fazer a linha de transporte intermunicipal de passageiro Fortaleza, São Luís, direto aqui por cima. Então, nós vamos deixar de ter um tempo de viagem de 12 horas para 8 horas. Com isso, facilitando o fluxo de turistas também, que hoje chega até o Piauí e que agora viriam até o Maranhão, para aproveitar o Delta das Américas, aproveitar o nosso Lençóis Maranhense e a região do Munim também. Então, todos esses sistemas, esses microsistemas regionais, eles estão sendo modernizados. Agora, em Barreirinha mesmo, nós já estamos criando um polo de distribuição de linhas que convergem para Barreirinhas,
Isso vai ficar mais avançado quando nós tivermos a rodoviária de Barreirinhas pronta. Ela não está ainda pronta, está em construção. Mas enfim, da mesma forma estamos trabalhando por outras soluções, como na região aqui da Baixada, que tem um trabalho que não é bem concluído. Mas veja só, é uma coisa até interessante. Nesses 2 anos, até por conta do desaquecimento da economia, o transporte rodoviário, tanto urbano como intermunicipal, ele teve queda de passageiro. Em alguns trechos de 20%. Mas o transporte aquaviário, onde é mais forte aqui, que é esse serviço entre Ponta da Espera e Pujupe e Alcântara São Luís, ele teve crescimento. Alcântara São Luís, hoje nós temos 4 embarcações seguras, nós tiramos todas as embarcações que não davam segurança ao passageiro, com a ajuda da Marinha. Nós estamos na expectativa de incluir mais 3 embarcações e ele é um serviço que cresceu mais de 20% de transporte de passageiros, já com 250 mil passageiros esse ano, Bosch. E a Ponta da Espera, quando este governo assumiu, nós tínhamos 1,5 milhão de passageiros, nós estamos chegando a 1.700.000. Expectativa de chegar ano que vem a 2 milhões e com as embarcações previstas na licitação, a expectativa é chegar a 3 milhões de passageiros. Essa agência que o senhor preside é uma agência nova, que foi criada no atual governo. E quais são assim, as maiores dificuldades que o senhor ainda enfrenta, apesar de 2 anos de atividade? Eu diria que tem 2 dificuldades. A primeira a gente está conseguindo vencer. Primeiro que foi criada uma agência cujo conceito foi discutido ainda no período de campanha com o governador, que era uma agência nos moldes das agências americanas e britânicas. É uma agência que, além de reguladora, ela é planejadora e executora, ao contrário das agências nacionais, que são basicamente reguladoras. Então, esse era um modelo diferente. E poderia ter sido criado uma secretaria, qualquer coisa. Nós preferimos um modelo de agência porque tem um forte papel regulador, que é o que o Estado precisava. Por outro lado, eu diria assim, nós temos conseguido recursos para realizar nossos projetos, em todas as dificuldades que o país está passando, mas há tantos problemas que no estado do Maranhão e aqui na região metropolitana de São Luís, na região metropolitana de Imperatriz, que algumas vezes o nosso principal problema é a ansiedade da população. Ela quer soluções rápidas. Então nós temos que dar algumas soluções que amenizem os problemas que existem hoje, mas também trabalharmos nas soluções estruturantes. E aqui na área urbana de São Luís, que até o Luiz Pedro falou na abertura, sobre essa única forma de transporte coletivo que tem, talvez, uma das pouquíssimas capitais do Brasil que conta com o transporte de ônibus como exclusividade, não é isso? Isso. E como mudar alternar esse sistema para uma outra forma de transporte público? Bem, nós temos hoje aqui na região metropolitana de São Luís em torno de 1.100 a 1.200 ônibus convencionais rodando. Boa parte desses ônibus são impactados hoje por um sistema viário que já está estrangulado. Então, no horário de pico, vários corredores chegam a ter uma velocidade média abaixo de 20 km. Então, viagens aí de 20 a 30 km, elas chegam a durar 2 horas. É inconcebível que um trabalhador passe 2 horas para se deslocar de casa para o trabalho e de trabalho para casa. E aí nós teríamos alternativas de, por exemplo, colocar sistemas de média capacidade, como o VLT ou BRT, ou um sistema de alta capacidade, como é, por exemplo, o metrô. E aí nós temos que ver qual é a capacidade que o Estado, os municípios e o próprio país hoje têm de implantar esses projetos. Aí temos que ver pela questão do custo. Vamos pensar, qual seria a solução ideal, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo? Um transporte subterrâneo, porque ele não impacta nenhum movimento na superfície. Mas isso hoje custa em torno de R$100 milhões ou quilômetro de um metrô. De qual? Do metrô. Do metrô, né? O metrô subterrâneo. Então, evidentemente que essa capacidade de fazer isso, ela é difícil não só em São Luís, mas, por exemplo, hoje nós já temos mais ou menos uma rede de metrô adequada na cidade de São Paulo que está em construção há 40 anos. Então, isso é também demorado. E aí nós temos a alternativa de VLT e a alternativa de BRT. O BRT, nós temos 2 vantagens. Ao mesmo tempo que a gente traz um sistema de média capacidade, nós chegamos a transportar até 30 mil pessoas por hora com um sistema desse,
que são corredores exclusivos para os ônibus do sistema viário, a gente tem também a oportunidade de intervir no sistema viário da ilha, que está muito inadequado. Se nós formos olhar as grandes ligações que tem entre a capital e os municípios dentro da ilha, elas são antigas, na verdade elas ainda são MAs, rodovias estaduais, que estão tomando involuntariamente uma característica de vias urbanas, mas sem ter o preparo para isso. Se você for pegar a Holandês, aqui na região do Calhau, mesmo no Olho d'Água, o entorno dela é quase rural. Não tem calçada, não tem estacionamento, não tem nada. É como se fosse uma rodovia jogada dentro de uma cidade. Então, dentro dessas opções todas, qual foi a decisão de governo que se teve? A decisão de governo teve. Então, vamos investir no sistema de BRT, até porque havia recurso num programa do PAC no governo federal. Então, nós fizemos um projeto, um planejamento para a criação de um grande sistema de BRT circular na ilha de São Luís, nos moldes que tem em Curitiba, com linhas convergentes para a área central, integrando com os sistemas atuais, que é o sistema metropolitano e o sistema da cidade de São Luís. Mas aí é o seguinte, ainda não começou, né? Está na área de projetos, não sei se já foram aprovados. Já foram aprovados pelo Ministério do... Dia 25 de janeiro nós já temos a abertura das propostas para início das obras no primeiro trecho. E é possível realizar pelo menos o primeiro trecho nos 2 anos que restam do mandato do governador Flávio Dino? Nós temos 24 meses previsto para executar o primeiro trecho. Nós já devemos estar lançando o segundo trecho agora, a licitação, talvez no final de janeiro, início de fevereiro, que aí nós faríamos já a ligação de Renascença com Araçagi e Raposa. Por que começar nesse trecho? Porque hoje ele é o mais rápido de intervir e ele começa a trabalhar numa solução que é a solução de ligar essa área da noroeste da ilha e a área central da cidade com a região onde está tendo o crescimento mais acelerado, que é a região ali de Passos Lumiar. Nós precisamos criar uma solução de alternativa para escoamento de tráfego da região de Passos Lumiar, naquela região central de Maiobão, para poder intervir no grande problema hoje dentro da cidade, que é a Forquilha. A Forquilha hoje, intervir na Forquilha, há uma série de problemas de caminhos alternativos. Bom, vamos dar aqui um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco do nosso Mesa Redonda. São Luís tem uma única saída por via rodoviária através do Estreito dos Mosquitos. A adoção de outros meios de transporte para sair da ilha é fundamental para diminuir o fluxo de veículos naquele gargalo. Ferribotes e barcos são alternativas para chegar e sair da ilha. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: José Arthur Cabral Marques, engenheiro, professor presidente da Agência de Transporte e Mobilidade Urbana, MOB. Antônio Ferreira Rocha, diretor da Escola de Cegos por 8 anos, atualmente diretor de esporte da instituição. E Raimundo Borges, jornalista e analista político do jornal O Imparcial. Bom, Rocha, São Luís é uma cidade aí com trânsito caótico, com esse sistema de mobilidade aí muito comprometido e mesmo para quem enxergue normalmente, para as pessoas que têm deficiência visual, qual é assim a grande questão e como é que aqui a Agência de Mobilidade pode ajudar a solucionar esses problemas? Boa tarde aos espectadores da TV Assembleia e à mesa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Dizendo o seguinte, que a nossa cidade, por ser uma cidade histórica, por ser uma cidade projetada na época com muitos anos, ela tem suas dificuldades. O nosso trânsito, por exemplo, para a pessoa cega, é meio complicado para que a gente possa se locomover. Eu costumo dizer o seguinte: o cego que sabe andar em São Luís, ele anda em qualquer outra capital do Brasil. E esse teste eu já pude fazer, já fiz, né? Por exemplo, nas outras capitais eu consigo andar tranquilo.
porque São Luís tem uma dificuldade muito grande de passeio público, né? É uma coisa muito séria. Eu penso assim que as autoridades ultimamente até têm pensado na acessibilidade. Agora, acredito sim também que eles ainda não têm encontrado a solução correta para o problema, entendeu? Porque cada dia que passa, São Luís vai crescendo, São Luís vai inchando, São Luís incha, porque vocês sabem o seguinte, que cada dia é mais gente aqui na nossa cidade. Então, com esse inchamento, fica mais difícil a mobilidade, entendeu? E qual é a sugestão que o senhor daria à agência aqui presente pelo Dr. Arthur para essa área específica da mobilidade para os deficientes visuais? Eu não sei bem se o Dr. Arthur Cabral teria essa coisa, mas aqui existiriam umas coisas muito importantes para melhorar a nossa transitação na cidade. Em primeiro lugar, sinal sonoro nós não temos nenhum aqui em São Luís, né? Não existe aqui. Outra coisa, passarela. Não existe nenhuma passarela em São Luís. Então eu acredito o seguinte, que tem umas coisas que são importantes e que aqui em São Luís nós não temos, somos carentes disso. A respeito do transporte coletivo, hoje, o nosso transporte já melhorou bastante. Nós não vamos dizer que o nosso transporte não melhorou, que melhorou sim. Mas ainda há uma necessidade de uma educação melhor para com seus condutores, que é um trabalho que é feito mesmo assim por exemplo, conversar com o povo que trabalha, explicar, fazer aquele trabalho, né, que a gente até um tempo já fez isso e as entidades, por exemplo, se prestam a fazer esse serviço até de graça, entendeu? Dando informações aos condutores para que possam atender melhor as pessoas com deficiência. Nós não falamos aqui só do cego, nós falamos de todas as pessoas com deficiência. É o cadeirante, é o moletante, é o próprio surdo também, que tem seus problemas, todo mundo que tem as suas dificuldades, entendeu? Os passeios públicos, então, nem se fala, né? Os passeios públicos é o seguinte, às vezes eu fico pensando assim, o que eu vejo, até o juiz de direito difuso, Dr. Douglas Melo, sim, falou numa lei que vai fazer com que as nossas calçadas fiquem iguais, entendeu? Que elas tenham igualdade. E eu fico pensando como que vai acontecer isso. Tudo bem, eu sei que pode, tá? Mas até agora eu ainda não vi assim um resultado dessa lei das calçadas. Eu ainda não vi esse resultado. Mas eu não vou dizer que é impossível, não. Tem umas áreas aqui em São Luís, por exemplo, o centro histórico, a Grande São Luís, o grosso de São Luís, como a gente diz, o centro, já fica um tanto quanto mais difícil. Mas as outras áreas, não. Agora, a preocupação que se tem, a preocupação que eu fico pensando é o seguinte, por que a engenharia, quando projetou alguns conjuntos já aqui em São Luís, não começou já projetando São Luís diferente, uma São Luís acessível, uma São Luís de melhor condição de se trafegar nessa cidade? É complicado, às vezes, essas coisas. E depois que está feito, para quebrar tudo, fazer de novo, é complicado, verdade. Entendeu? Arthur, tem algum projeto, algum programa, alguma coisa voltada especificamente para esse setor aí de as pessoas com deficiência, seja visual, seja auditiva, seja de outro tipo? Olha, eu diria o seguinte, hoje nós temos duas situações. Nós não vamos resolver esse problema de acessibilidade em São Luís, nem na ilha de São Luís, nem no Brasil, que isso é um problema
nacional a curto prazo. O seu Rocha falou uma coisa interessante. Então, por exemplo, nós temos nas áreas e cidades está se expandindo, ou que a ilha está se expandindo, onde a mancha urbana começa a avançar, como por exemplo ali na região de Araçagi e tudo mais, eu acho que ali tinha que ser um local para se dar atenção. Ele me falou uma coisa que eu me lembrei, que outro dia foi dito assim, pô, nós temos áreas novas ali, ruas novas, onde a calçada tem 1 metro. Então assim, qual é a largura mínima de uma calçada? Você tem que ter 1 metro, que a gente chama de área de serviço, onde vai colocar lixeira, os postes para iluminação pública, rede elétrica, telefone. Você tem que ter, mas pelo menos 1,5 metro para poder passar 2 pessoas no sentido contrário e mais 50 centímetros, que a gente chama de área de saída, que é uma pessoa descer da sua casa ou de uma loja, porque assim, qual é a área de São Luís que a gente tem? Né? Eu, na verdade, hoje, Rocha, só conheço um lugar, e numa área bem restrita, onde você tem acessibilidade plena, até com piso podostático em toda a sua extensão, que é lá em Vitória, numa área bem restrita, e numa área também, diga assim, de classe média alta, que se conseguiu implantar lá. Fora disso, no Brasil, a gente vai em São Paulo, vai no Rio, você encontra um ou outro trecho de acessibilidade. Fora isso, não. Então, a questão da lei, eu acho, ela é importante, mas mais importante do que isso é a aplicação disso dentro dos planos diretores. Nós vamos ver, os planos diretores nossos, de um tempo para cá, desde que foi obrigatório por lei, eles são planos bem feitos, mas não adianta você ter um plano onde a própria municipalidade aprova projetos, onde na calçada aprova... Mas não tem fiscalização para fazer cumprir a lei. Eu não sei nem se tem ou deixa de ter, né? Eu não sei nem como é que é esse processo de aprovação. Mas como é que se permite uma loja ou qualquer coisa dessa natureza, e muitas vezes está demarcado lá na calçada, vaga para estacionamento. Isso me parece que é aprovado, né? Então como é que se permite isso? A calçada é para pedestre, não é para carro. Muitas vezes o lojista ou a pessoa faz um recuo, um pequeno recuo na sua calçada para colocar 2, 3 vagas de estacionamento. Bem, um carro médio, normal de passeio, ele tem 5 metros de comprimento. Uma caminhonete chega a ter até 7 metros. Então, o que a lei municipal fala aqui em São Luís? Que as vagas têm 5 metros. Tudo bem, aí muitas vezes ele até cumpre essa extensão de 5 metros. Aí vai e coloca uma caminhonete, aí o rabo da caminhonete fica em cima da calçada. Então não serviu para nada. Aqui o que se percebe também é que é uma cultura de que as pessoas confundem passeio público com um passeio como calçada particular privado, do dono do imóvel. Privado. Existem, a cidade todinha é tomada hoje por uma onda de estaqueamento. Apropriação. Estaqueamento de ferro, com cano de ferro nas calçadas, coisa mais absurda que eu nunca vi em lugar nenhum do Brasil. Tem uma coisa que é muito importante, Boris, só te interrompendo. Por exemplo, esses estacionamentos que eu falo de recuo, né, em lojas, em clínicas médicas, ele recua um pouco, aí bota lá e coloca uma corrente. Qualquer estacionamento de recuo, ele não é área privada. Então ele não pode ser cercado e nem pode ser considerado área privativa. Por quê? Porque a manobra de entrada e saída, ele é feita em área pública. Então ele não pode ser privado. E nós encontramos vários exemplos aqui na Avenida dos Holandeses, que chegaram a alguma daqueles centros comerciais a colocar uma cancela. Aquela área é pública. O que resta a um cadeirante, por exemplo, é se misturar com o trânsito, porque pelas calçadas não tem a mínima condição de acesso ou de mobilidade dessas pessoas. Exatamente. Aí voltamos à situação que foi bastante discutida com as entidades de deficientes físicos, que foi a questão da implantação do travessia. E então houve alguns membros de algumas associações que disseram assim, mas nós devemos lutar para que a nossa cidade seja acessível. Faz só uma coisa aí, faz um parêntese para explicar aqui ao nosso telespectador o que é esse programa Travessia, qual é o público-alvo e tal. O programa Travessia é um serviço público gratuito voltado para deficientes físicos. Hoje ele atende
pessoas com deficiência de mobilidade temporárias ou permanente, atende deficientes visuais e também crianças com microcefalia. Qual era o objetivo nosso de fazer isso? Importante que se diga que mesmo em países onde a questão do transporte público é bem resolvido, como Estados Unidos, e Canadá e Inglaterra, existe esse serviço, mas ele é pago e ele é bem mais caro que o transporte convencional. Então ele é um serviço porta a porta, onde você agenda, com pelo menos 48 horas de antecedência, uma viagem sua, que aqui o nosso também tem uma diferença, ele é para qualquer finalidade. No Brasil, por exemplo, nós temos São Paulo que existe de serviço, mas só para atendimento de serviço de saúde. Aqui é qualquer finalidade, inclusive se quiser ir para a praia, fim de semana ele também atende. Mas enfim, por que também nós pensamos nesse trabalho? Pelo que o Sr. Rocha falou, porque não existe acessibilidade na cidade. O deficiente, seja visual ou deficiente de mobilidade, ele para chegar até a parada de ônibus, ele tem que se deslocar até lá. E muitas vezes ele tem essa dificuldade. Muitas vezes as nossas paradas de ônibus são uma ilha. Ela tem ali a paradinha, em torno dela não tem calçada. Como é que a pessoa vai chegar lá? Então houve também isso. Agora, evidentemente que esse serviço foi criado não para resolver todo o problema. Ele é um serviço complementar. O ideal é que nós tenhamos uma acessibilidade plena, com calçadas planas, sem obstáculos, e que nós tenhamos todo o nosso serviço de transporte público acessível. Esse serviço funciona só em São Luís ou nos outros municípios da ilha também? Nós já temos atendimento aqui em toda a ilha de São Luís. Agora implantamos na região metropolitana de Imperatriz, isto é, Imperatriz e vários municípios em torno dele. Estamos estudando implantar em outras regiões do estado. Na verdade, à medida que o serviço se consolida, a gente vai expandindo. E uma coisa até interessante, por exemplo, tem vários deficientes no interior do estado, residentes no interior do estado, que eles são cadastrados em São Luís. Então, quando eles chegam em São Luís, eles usam o serviço. Bastante interessante. Em relação à questão do ferryboat, nós temos essa utilização muito grande, o senhor aí já se referiu ao aumento, né, no volume do fluxo de passageiros, né? E nós estamos agora com as festas do final do ano aí à porta, né? O que é que está previsto aí, primeiro, em termos de viagens extras, e segundo, o que é que houve de melhorias nos terminais? Bem, as melhorias dos terminais, que são a responsabilidade da IMAP, elas têm sido permanentes, a nível de conforto, de acessibilidade. Recentemente foi lançado o edital de uma obra para o terminal do Cujupe, onde vai ser completamente remodelado, até que sendo criado um sistema quase como se fosse uma rodoviária para saída de ônibus. No serviço em si, o que foi feito? Uma fiscalização muito intensa, não só da MOB, mas os órgãos correlatos, como Marinha, a própria EMAP, nós temos trabalhado junto com o PROCON e com todos esses órgãos. A mudança grande que houve é o seguinte: antes esse serviço era feito de acordo com a vontade do operador. O operador só dava a ordem para zarpar a embarcação depois que a embarcação estivesse cheia. Hoje não, hoje nós temos 12 horários em que tem que ser rigorosamente cumprido, com uma tolerância de 5 minutos. Após 5 minutos a empresa é multada. Ela é multada. E aí, evidentemente que no início houve até um estranhamento, né, Luiz Pedro? Porque as pessoas chegavam correndo com a mala nas costas e pediam para o barco parar e diziam, não, o barco não vai parar, ele tem hora para sair. E uma outra questão, assim, também nós regularizamos a questão das viagens extras em período de uso intensivo, como por exemplo agora no período de final de ano, de Natal e Ano Novo. Antigamente também o operador é que dizia quantas viagens a mais ele ia fazer, agora não. Nós dissemos assim, olha, no mínimo 8 viagens a mais por dia. Então nós baixamos uma portaria, estabelecemos quais são os horários e nós temos pelo menos 20 viagens a mais. Então há uma previsibilidade muito maior no serviço, e isso é básico para transporte público. Previsibilidade, você saber que realmente dentro daquele horário vai sair a sua embarcação. Além disso, nós estamos em processo de implantação do serviço de bilhetagem, porque hoje a compra do bilhete para o ferryboat é totalmente desconfortável. Aqui em São Luís é feito a venda
num posto de gasolina de um dos operadores e eventualmente lá dentro dos terminais. Então nós vamos fazer a bilhetagem, vamos implantar cartões, nós vamos fazer a venda de bilhetes pela internet. Nós já estamos implantando um sistema desse no sistema de transporte rodoviário aqui na região do Munim, acho que talvez agora em janeiro a gente já consiga estar com ele funcionando. Enfim, são tantas melhorias, nós estávamos com um sistema de transporte público aqui tão atrasado que, na verdade, nós estamos tirando o entulho de cima. Tirando entulho para trazer coisas novas que não é nem novidade em nenhum lugar do mundo. Mas aqui, dado o atraso que existia o sistema, eles são novidades de fato. Vamos dar aqui um breve intervalo e voltamos com o nosso terceiro e último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a questão da mobilidade urbana em São Luís e também nas cidades do interior. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: José Arthur Cabral Marques, engenheiro, professor, presidente da Agência de Mobilidade Urbana, MOB; Antônio Ferreira Rocha, diretor da Escola de Cegos por 8 anos e atualmente diretor de esportes da instituição; e Raimundo Borges, jornalista e analista político do jornal O Imparcial. Doutor Arthur, vamos ver agora uma questão, essa questão aí do BRT, né, que está aí nessa fase aí de início de implantação, aí, o planejamento ainda. Quando é que isso aí de fato vai começar a ser implantado na cidade? Bem, nós tivemos um trabalho aí de 1 ano e meio de projeto, planejamento e discussão com técnicos do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica também, que é o órgão financiador da obra. Nós fizemos uma remodelagem em cima do conceito inicial, tirando o canteiro central, ou melhor, o corredor central como o eixo desse serviço, colocando nas laterais e também colocando o elemento novo que é o binário, né? Quer dizer, durante um trecho da litorânea do Holandês ele vai virar mão única. Isso aí tem vários objetivos, talvez aí que não tenha sido muito bem compreendido pela população. A questão do binário que é para dar maior fluidez, maior velocidade. No caso do Holandês, quando a gente coloca no sentido só, e esse sentido vai acontecer entre a rotatória do quartel da PM até a rotatória no início ali da Vila Luizão, já chegando no Araçagi, nós vamos sair de uma situação hoje em que nós temos várias rotatórias, que é o que de fato impacta a circulação de veículos nessa via. Essa via não é uma via saturada, por contagem de veículos, ela não tem saturação. E evitamos uma outra situação, que é a colocação de obras de arte como elevados, por exemplo, que hoje no mundo inteiro isso é condenado, além de que enfeia muito urbanisticamente a cidade. Então nós conseguimos retirar as rotatórias, dando soluções de tráfego apenas com semáforo. Isso, para acontecer, nós teríamos que ter uma via que fizesse essa contraposição ao sentido. Então aí houve a decisão de fazer uma extensão da litorânea do trecho que está hoje, que é até a ponte do Rio Pimenta, até a Avenida São Carlos, no Olho d'Água, que são quase 2 quilômetros. Então esse trecho aí, exatamente, ele vai funcionar com um binário indo e voltando, com várias ligações que vão ser feitas, algumas ruas vão ser requalificadas e outras vão ser finalizadas até alcançar as 2 vias. O primeiro trecho, que é o trecho que nós vamos ter que intervir, que é a litorânea e a Colares Moreiras, para poder fazer a obra na Holandês, a gente tem sempre essa preocupação, né? Como é que a obra vai se desenvolver para que não impacte o que já está ruim. Então, nós vamos primeiro fazer a extensão da litorânea, do trecho que está hoje, que é do Rio Pimenta, até a Avenida São Carlos, que é chegando quase ao final da Praia do Olho d'Água, e vamos reestruturar toda a litorânea, do ponto que ela existe hoje até a ponte do Rio Calhau, tornando ela em mão única, e duplicar a Colares Moreira no trecho que tem ali entre a pracinha da litorânea até a rotatória da PM. Evidentemente que enquanto a Holandês não estiver readequada para ser sentido único, toda a litorânea vai continuar funcionando nos 2 sentidos. Quando concluído esse trecho,
E essa obra, já no segundo trecho, que nós devemos já iniciar a licitação, início desse ano, que vai ser exatamente a Holandese no trecho entre o quartel da PM até a chegada da Praia do Araçagi, nós vamos estar funcionando precariamente ou provisoriamente desse jeito. Agora, toda a litorânea entre a ponte do Rio Calhau até o final, até chegando ali já na ponta do Farol, ele vai permanecer mesmo depois de concluído tudo com os dois sentidos. E aí que há muita confusão. Ah, por que não faz logo? Bem, porque naquele trecho não dá para fazer, não dá para fazer as ligações, porque ali do lado nós temos aquela duna que é uma área de proteção ambiental, eu não posso intervir ali. Né? Então ali não dá para mexer e hoje nem tem necessidade de mexer, somente para trás. Então agora, dia 25 de janeiro, já é a abertura da proposta do primeiro trecho. Nós esperamos concluir essa licitação em 60 dias após a abertura da proposta. É o prolongamento da litorânea que você está falando. É, o prolongamento litorâneo e a duplicação da Colais Moreira e a intervenção na São Carlos também. Isso tudo simultaneamente? Isso tudo simultaneamente. Nós vamos chegar, eu creio que se nós não tivermos um inverno muito rigoroso, lá para meados de abril a gente já está começando a trabalhar na extensão da litorânea, porque a primeira fase é muita pedra, que é a contenção de maré, então com a pedra a gente consegue trabalhar até que o inverno dê uma amainada e a gente consiga colocar realmente movimento de terra lá. Esse é o desejo do governador, algo que ele está acompanhando diariamente. Ele saiu de férias, mas antes de sair de férias, 11 horas da noite, ele me pergunta: e aí, tá certo? Dia 25? Eu digo: tá certo, dia 25 nós vamos fazer a abertura das propostas. Essa questão aí houve uma intervenção ali na continuação da Avenida dos Holandeses, naquela área que fica entre a Praia do Araçagi até chegar daquele retorno lá onde se bifurca para ir para Passo do Lumiar ou para Raposa. Daí foi tirado aquele canteiro central aquilo que estava previsto para ter BRT naquele centro? Exatamente. Ali tinha dois problemas, né? A colocação do BRT no canteiro central implicava num custo muito maior de iluminação. Só de iluminação, de postes, luminárias e fiação, nós íamos gastar na Holandesa quase 30 milhões de reais. Então não tinha sentido aquilo. Além e o BRT para colocar no canteiro central, né? Porque tinha que colocar todo aquele posteamento ali. Não sei nem como é que foi calculado aquilo, mas é como estava lá. Além de que, quando você coloca um BRT em canteiro central segregando, isso já está provado nos locais onde existe, você cria quase uma separação dos dois lados da via. Por quê? Porque o fluxo de pedestre de um lado para o outro fica extremamente prejudicado. Sim. Ele ficaria totalmente dependente de passarelas. Tá? Então hoje o conceito que está se usando é assim: use nas laterais, segregue, mas não segregue com muretas, para que haja esse fluxo. Então há pouco tempo fui questionado por alguém assim: mas vocês... E a linha vai ser nas laterais? Nas laterais, do ônibus. Uma só, lateral de ida e uma no sentido inverso? Não, ele faz veja só, ali da rotatória da São Carlos até a Praia do Araçagi, é por isso que foi remodelado lá também, para poder casar com esse projeto que a gente está implantando agora, ele vai sempre na direita, do lado da calçada. Tá? Ali da Vila Luizão até o Alphaville, ele faz os dois sentidos sempre na faixa lateral, os dois sentidos. Quando chega no sentido único, que é São Carlos até a rotatória da PM, tanto na litorânea quanto aqui na Holandese, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter uma faixa exclusiva para o ônibus BRT, nós vamos ter 3 faixas livres para veículos de passeio ou veículo particular. Qual é a situação que a gente tem hoje na litorânea? A litorânea hoje de manhã cedo, ela já é um corredor. A intervenção que nós fizemos recente na Ponte do Calhau para fazer uma recuperação estrutural, se fechou uma faixa, causou um estrangulamento enorme. Mas na prática, em vários trechos da litorânea, você tem 2 faixas e não tem o estacionamento. Um carro estaciona, você fica com uma faixa. Tanto que a prefeitura, no final da tarde, ela criou uma situação em que ela proíbe, durante de 6 a 8 da noite, se eu não me engano,
a estacionamento. Por quê? Porque virava uma faixa. Nessa configuração nova, nós vamos ter o estacionamento em Espinha de Peixe, onde cabe mais carro, nós vamos ter a ciclovia, nós vamos ter a calçada, nós vamos ter a faixa exclusiva e mais 3 faixas livres. Quer dizer, isso dá uma fluidez muito maior. E uma coisa importante aqui, que o seu Rocha aqui colocou, em que tudo que a gente está fazendo agora, todas essas intervenções têm calçadas, e calçadas largas. E tem ciclovias segregadas. Então, por exemplo, a calçada que nós temos aqui na litorânea hoje, nós temos, na verdade, uma ciclofaixa em cima da calçada. É verdade. Que o ciclista mais responsável, ele acaba usando a pista de carro. Então, essa ciclovia que nós vamos fazer, ela é como deve ser feita. Ela é 15 centímetros rebaixada em relação à calçada, separando e não interrompendo o fluxo de pedestre, nem causando nenhum acidente. Doutor Arthur, esse projeto passou pela Assembleia Legislativa agora há poucos dias, foi aprovado o empréstimo do governo à Caixa Econômica Federal e houve muitas duras críticas da oposição em relação exatamente tanto a holandesa na mão única quanto a Avenida Litorânea. Isso tem justificativa? Como é que o governo recebeu essas críticas? Eu acho que todas as críticas que estão sendo feitas é desconhecimento do projeto. Essa semana eu tive com o vereador Pedro Lucas Fernandes, que foi até a minha sala lá na agência, na MOB, disse assim: Arthur, eu tenho sido muito perguntado sobre esse projeto, eu não conheço. O que você acha de fazer uma apresentação na Câmara de São Luís? Eu digo, eu acho ótimo, porque aí nós vamos esclarecer muitas dúvidas que estão surgindo, que na verdade é desconhecimento. Agora, diga de passagem, Borges, nós fizemos 2 audiências públicas desse projeto, inclusive uma aqui somente com os ocupantes da holandesa, comerciantes e tudo mais, então se esclareceu muito. Agora, é evidente que tudo que é novo, ele gera um desconforto, a gente entende isso, gera um desconforto. E aí eu estava comentando ainda agora, que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem um estabelecimento aqui na holandesa e falou assim: mas vocês não estão priorizando os pedestres, como é que o pedestre vai atravessar aqui a holandesa se vocês vão alargar a holandesa? Eles dizem, olha, nós não vamos alargar a holandesa. Esse projeto, um dos ganhos deles é que nós não vamos alargar a Caixa da holandesa, porque alargar a Caixa da holandesa implicava numa indenizações, desapropriações brutais de mais de 40 milhões de reais. Se nós formos pensar em trecho do olho d'água, a faixa de domínio que não deve ser ocupada, que são 35 metros para cada lado, ela está toda ocupada, inclusive com prédios. Então era impossível fazer. Então quando nós fomos levar a primeira alternativa para o governador, ele disse assim, não, isso aqui nós não vamos fazer, porque não é só questão de dinheiro, vai ser os emblocos judiciais que nós vamos entrar aí, que a gente não sabe quando vai terminar essa obra, já é correto. Aí nós mudamos o conceito e caiu para 5 milhões de reais de indenização. E essas áreas são todas áreas de moradias precárias. Bom, eu acho que a gente tinha aí muito mais assunto para debater, para tratar aqui, mas nosso tempo está se esgotando. Eu queria que, começando pelo Borges, cada um fizesse as suas considerações finais e terminando aqui com o doutor Arthur. Borges. Pois é, um momento importante, final de ano, e já vem aí 2017, e a população precisa saber exatamente o que o governo está pensando em relação a um assunto tão interessante para a vida da cidade, de um modo geral. Para quem tem carro, para quem não tem carro, para quem precisa de acessibilidade, para quem os cegos, para os deficientes de um modo geral, e para a população toda. Então o assunto é muito importante e que o doutor Arthur Cabral discorreu sobre a área dele, que cabe à agência que ele preside, com muita responsabilidade, e naturalmente que só resta à população esperar se esse projeto realmente são execuíveis em 2017 e que até o final do próximo ano já se tem alguma mudança de fato acontecendo da melhoria na mobilidade urbana de São Luís e das principais cidades, não só da região metropolitana, como também do resto do Maranhão. Rocha. Zé, eu também quero dizer o seguinte, que todos esses projetos, eles têm a sua importância e sempre, todas as coisas inicialmente, só se pensa pelo lado negativo, às vezes.
mas não pensa também no ponto positivo que aquela obra pode trazer. Eu quero lembrar aqui o Cabral, que está na frente dessa agência e tem força dentro do governo, para lembrar o seguinte: São Luís, embora muitas pessoas achem que não, mas São Luís hoje é carente de passarelas e de sinais sonoros, entendeu? E para a pessoa com deficiência visual, principalmente, a passarela ela é muito mais segura do que o sinal sonoro. Porque às vezes o sinal pode estar até tocando e você pensar passar, mas o caboclo vem e entra, passa o sinal, tá entendendo? Porque ali, o que a gente fala isso? Nós falamos isso porque ali perto da escola de sexo tem um sinal que muitas das vezes o motoqueiro passa ali, meu amigo, já bateram no meu braço com um retrovisor de moto. Graças a Deus foi só o retrovisor, viu? Então essas coisas acontecem. Então pedimos assim e a gente deixa a nossa mensagem, né, que a passarela é muito importante para São Luís. É preciso que seja estudado e vejam isso com carinho. Muito obrigado. Doutor Cabral. Bem, nós temos conversado bastante com as associações dos deficientes físicos e todo esse feedback que eles têm dado a gente tem sido bastante ouvido e vamos levar em consideração o que foi dito aqui pelo Rocha. Bem, eu quero dizer que nós estamos chegando ao final de 2 anos de governo e posso dizer que a MOB, a Agência de Transporte e Mobilidade Urbana, ela tem cumprido seu cronograma de trabalho. Nós estamos chegando ao final desses 2 anos dentro do que estava previsto, em nós concluirmos projetos, nós concluirmos o marco regulatório, fazer todo o planejamento da expansão do transporte público da mobilidade, não só para a região de São Luís, como todo o estado do Maranhão. E agora, nesse ano, nós vamos começar, já em 2017, com implantações mais visíveis, né? Eu só ressaltando isso que o Bode falou, essa intervenção que nós vamos começar a fazer agora é a maior intervenção na ilha de São Luís nos últimos 40 anos. Intervenção dessa magnitude nós só tivemos na década de 70 com o prefeito Haroldo Tavares. E que na época houve muita incompreensão e críticas e hoje quem salvou o colapso do centro da cidade foi exatamente o anel viário. Mas eu tenho certeza que vai haver maior compreensão, como o Rocha falou, temos que olhar os projetos sempre pelo lado bom. As pessoas estão sempre procurando ali, ó, isso aqui tem um defeito, não tem, mas nós estamos muito seguros do que nós estamos fazendo. E esse espaço aqui, que é o espaço que a gente tem para explicar e mostrar o que a gente tem feito, é fundamental para que a população tenha acesso a essas informações. Agradeço o convite. Muito bem. O Mesa Redonda discutiu a respeito da mobilidade urbana em São Luís, no interior do estado. E o programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise a sexta-feira às 9h30 da manhã. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Música